Olá, professores, como é que estão vocês? Sejam bem-vindos à quarta aula de nossas lições a respeito dos evangelhos. E nessa lição especificamente, a gente vai começar a falar sobre o evangelho de Mateus. As três primeiras lições, elas tiveram um caráter introdutório aos evangelhos de modo geral, e a partir dessa lição, a gente vai começar a falar sobre os evangelhos particularmente, um de cada vez, começando pelo evangelho de Mateus. A primeira coisa importante é de que Mateus, e hoje a gente, os estudiosos, eles têm uma unanimidade a respeito dessa ideia, de que Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito, de que o primeiro evangelho a ser escrito teria sido o evangelho de Marcos, na verdade. Então, provavelmente Mateus não foi o primeiro, mas em nossas lições ele vai ser o primeiro, porque de fato na Bíblia ele aparece como o primeiro evangelho, e até mesmo na história da igreja, o evangelho de Mateus sempre foi considerado o evangelho mais importante. Foi uma particularidade de Mateus na história do cristianismo. Bora lá então falar sobre o evangelho de Mateus, e a partir dessa e na próxima lição, então, a gente vai falar um pouco mais a respeito deste belo evangelho, o evangelho de Mateus. Vamos estudá-lo? A primeira coisa que a gente vai estudar no evangelho de Mateus, então, é questões introdutórias de autoria, data e destinatários, ok? Então, esse é o propósito da nossa lição, aprender sobre esses conceitos introdutórios. Esses três particularmente, autoria, data e destinatários, tá bom? O que podemos falar sobre a autoria? A primeira coisa que a gente precisa destacar é que não existe no Evangelho uma evidência interna direta. Mateus ele nunca disse que ele foi o autor do Evangelho, nós não temos essa referência no Evangelho. E quem deu o nome, não sei nem se foi Mateus que colocou o nome, né? Provavelmente o nome ele foi acrescentado pela história, pelos copistas, né? A gente não tem o original de Mateus, certamente, mas as cópias que foram redigidas a partir do seu original. Então não há no Evangelho uma evidência direta, mas nós temos uma evidência indireta, que são os pais da igreja, pessoas que viveram a partir de uns 30 ou 40 anos depois de Mateus, ou depois que esse evangelho foi escrito, e essas pessoas, a partir de então, atribuíram o evangelho de Mateus àquele publicano que foi chamado por Jesus para ser um dos apóstolos. Então nós temos uma evidência muito forte. Os pais da igreja, eles eram homens corretos e honestos, não havia nenhuma razão para que eles mentissem. E em segundo lugar, eles eram muito antigos, né? Já no segundo século nós já temos evidência de que Mateus escreveu esse evangelho por pessoas que viveram muito pouco tempo depois dele, que sabiam que ele tinha escrito este evangelho, e há uma unanimidade com relação a isso. De modo geral, os pais da igreja todos concordam que foi Mateus que escreveu. Então essa evidência, do ponto de vista histórico, ela é suficiente para a gente. E a gente pode então acreditar que foi Mateus que escreveu este evangelho mesmo, ok? E se a gente colocar isso em mira, de que foi Mateus que escreveu este evangelho, aquele publicano, o cobrador de impostos, então a gente vai destacar dois fatos aqui que são interessantes e que talvez seriam interessantes, inclusive do ponto de vista de que foi um publicano que escreveu este evangelho. Primeiro, o fato de Mateus ter chamado a si mesmo de publicano. E é interessante que quando Mateus ele se chama de publicano, lá no capítulo 10, verso 3, ele faz isso de uma forma negativa, ele fala um defeito, porque publicano era quase um xingamento na época de Mateus, e ele usa exatamente o xingamento. É interessante isso. Para vocês terem uma ideia, tem dois xingamentos na lista. O primeiro é do próprio Mateus e o segundo de Judas, que termina dizendo que foi aquele que o traiu. Ou seja, só tem duas características negativas, a de Judas, que foi quem traiu Jesus, e de Mateus, que coloca inclusive essa nota, que era um publicano. Bem curioso esse fato. Humildade de Mateus, podemos imaginar, mas como a gente coloca na lição, principalmente é o fato de que Mateus ele se considerava um alvo da graça de Deus. Ele era um pecador que tinha sido chamado do seu pecado para a graça de Deus, e é isso que ele quer dizer com a palavra publicano. A segunda referência
que a gente tem é o fato de Jesus ter pagado o imposto. E Mateus é o único que registra este fato. E a gente pode imaginar que isso pode ter a ver então com o fato de Mateus ser um cobrador de impostos. Seria bem natural que o fato de Jesus pagar o imposto marcasse a vida de Mateus e aquilo o impressionasse. Foi Pedro, né, que se envolveu nessa situação, não foi nem o próprio Mateus, mas Mateus foi o único dos evangelhos que registrou este fato, ok? A segunda questão, que é a questão da data, a gente tem aqui 3 elementos. Nós não temos também um elemento direto, né, para datar o evangelho de Mateus, mas temos algumas questões que podem nos ajudar aqui. A primeira delas é o uso da palavra igreja. Mateus é o único evangelho que usa a palavra igreja. Então a gente imagina que quando Mateus escreveu, a igreja já deveria estar bem fundamentada, né? No início a igreja ainda não tinha ainda era uma igreja nova ainda, né? Só havia a igreja de Jerusalém, ou isso aconteceu durante alguns anos, uns 5, 6 anos, mas a igreja só foi se estabelecendo com o passar dos anos. Então a gente tem uma igreja bem fundamentada ali por volta dos anos 70, como a gente aliás já falou a respeito disso, né? A igreja já estava bem difundida e a doutrina da igreja inclusive já estava bem assentada ali pelos anos 70, porque Paulo já tinha escrito os seus livros, todos eles, e provavelmente até já tinha morrido nos anos 70, ele morreu ali por volta dos anos 60, né? Então, a igreja já estava bem fundamentada e a sua doutrina também. Então, isso justificaria o fato de Mateus ter usado essa palavra. Portanto, nos daria aí por volta dos anos 70 essa data. A segunda referência que a gente tem é que não há ali uma ideia e nem uma sugestão de que o templo tenha sido destruído. Mateus não coloca isso não aparece no Evangelho, nem como uma referência, né? Até quando Jesus chora sobre Jerusalém, ele profetiza isso, mas não há uma referência direta de que o templo tivesse sido destruído quando Mateus escreveu esse evangelho, e isso foi realmente algo que marcou aquele tempo, marcou a nação judaica e principalmente a igreja de Jerusalém, da qual Mateus provavelmente era membro. Então, como não há essa referência, a gente imagina que Mateus pode ter escrito o seu livro antes da destruição do templo, ok? E por fim, a utilização do Evangelho de Marcos. Isso é um consenso atualmente, de que Mateus usou o Evangelho de Marcos como referência. Então, Marcos já teria escrito o seu Evangelho quando Mateus escreveu dele. Ele seria, na verdade, um segundo ou um terceiro Evangelho escrito. E a gente vai ver, quando a gente falar sobre Marcos, que Marcos escreveu o seu evangelho ali por volta dos anos 60, entre 60 e 70. Então, por esses motivos, a gente poderia datar o evangelho de Marcos ali entre os anos 60 e, no máximo, até o ano 70, tá bom? Então, tá aí algumas referências de como a gente pode, então, datar esse evangelho. E, por fim, os destinatários. Os destinatários do evangelho de Mateus são o povo judeu, tá bom? Então, a gente não vai falar muito sobre isso agora, porque esse é o tema da nossa próxima lição. A estratégia que Mateus usou para converter os judeus. Então, tendo em vista o povo judeu, eu imagino, e a gente tem isso de uma forma bem nítida, né, no Evangelho, de que Mateus tinha 2 objetivos em mira quando escreveu esse Evangelho. Primeiro, ele queria dar para os membros da igreja um manual para evangelizar os judeus. Então, acho que Mateus imaginava que os membros da igreja, eles iriam abrir o seu evangelho na frente dos judeus, ou no seu evangelismo, e iriam mostrar, apontar o dedo para o seu evangelho, para o seu texto, para provar aos judeus que Jesus era o Messias. Então, ele seria um tipo de um manual usado pela igreja para evangelizar judeus. E podemos imaginar também que Mateus imaginou que os próprios judeus poderiam ler o seu livro. Então, os mesmos judeus, eles leriam o Evangelho, e os judeus, então, reconheceriam através do Evangelho que Jesus é o Messias, aceitariam a Jesus como Messias e, portanto, como Salvador de suas vidas. Jesus não era um Messias do tipo que os judeus esperavam, e Mateus reconhece, sabe disso, e ele usa, então, esse Evangelho para provar o messianismo de Jesus. Nós vamos falar com muitos detalhes isso na próxima lição, essa estratégia linda que Mateus usa. Vamos ler muitos textos onde Mateus faz isso, mas isso é assunto para a nossa próxima lição. Mas fica então essa ideia de que os destinatários do Evangelho de Mateus são
o povo judeu, tá bom? É o povo judeu, ok? A última parte da nossa lição é uma espécie de apêndice que eu coloquei aí, sobre o chamado de Mateus. Espero que dê tempo para fazer um finalzinho de lição um pouco, vamos dizer, devocional, né? Falando sobre o chamado, como foi belo o chamado de Mateus, na visão do próprio Mateus. E é importante, eu achei bacana incluir essa ideia, porque Mateus, já que ele é o publicano, e ele é de todos os discípulos de Jesus, ele talvez fosse o piorzinho de todos, né? Lucas, ele foi um grande homem de Deus, embora não tenha sido um dos 12, né? E talvez nem tenha conhecido Jesus. Marcos também não conheceu Jesus, ou pode tê-lo conhecido. Nós ainda vamos falar de Marcos e vamos discutir se Marcos conheceu ou não Jesus. E João é João, todo mundo sabe que João é maravilhoso, ele foi um grande homem de Deus, né? E Mateus não, Mateus ele é uma espécie de, digamos assim, ele é um zero à esquerda, digamos, né? Ele é um marginal ali, por ser um publicano. Quem assistiu o filme The Chosen, viu que Mateus ele é mesmo meio marginalizado. O autor, inclusive, o autor da série, até colocou Mateus como um autista, para mostrar que ele realmente era diferente. E a gente vai ainda falar um pouquinho mais sobre isso, mas é interessante e a gente precisa falar sobre isso, né? Como Mateus viu o seu próprio chamado e de como para ele foi importante ter sido chamado por Jesus. Ele realmente se viu um alvo incrível da graça de Deus e do chamado de Jesus e aceitou isso com uma alegria enorme. Então é bem bacana a gente poder falar um pouquinho sobre isso e a lição vai destacar essa questão, ok? Então tá aí pra gente a lição. Eu espero que vocês tenham uma ótima aula, que vocês apresentem esses temas do Evangelho de Mateus e que vocês abençoem os seus alunos com esses conteúdos, tá bom? Que Deus abençoe e que vocês tenham uma ótima aula no domingo.